Oséias, capítulo 6, é um texto muito conhecido. Amém? Todos chegaram lá? Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará. Ao 3º dia nos levantará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vida é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. Amém. Oremos. Nosso Deus e Pai, somos gratos a Ti pela leitura da Tua palavra. Te bendizemos nessa noite pela liberdade que temos de ler a Tua palavra, de tê-la, Senhor, aberta em nossas mãos. Te agradecemos pela variedade, Senhor, de versões e traduções que nós temos acesso, para que possamos aprender a conhecer a Ti. Agora te pedimos que o Senhor nos conduza através desta breve meditação, que o Teu Espírito fale aos nossos corações, elucidando as nossas dúvidas, trazendo resposta para as nossas inquietações e indagações, e, ó Deus, trazendo conforto para o nosso coração e para a nossa alma. Pedimos que o Senhor venha, ó Deus, agir em nossas vidas em conformidade com o Teu propósito nessa noite. Que o Senhor faça a Tua vontade. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos e irmãs podem se sentar. O profeta Oséias viveu o 8º século antes de Cristo. Foi um tempo muito importante para a preservação do povo de Deus no passado, porque as maiores potências militares daquela ocasião, os babilônios, os assírios, os egípcios, já não exerciam tanto domínio sobre a Palestina, a região onde ficava o Reino do Norte e também do Sul, Israel e Judá, que eram as duas capitais dos 2 reinos. E isso permitiu que houvesse uma relativa prosperidade na vida do povo de Deus. Mas, invariavelmente, prosperidade não combina com fidelidade. Sabemos disso pela prática e por conhecer muitas histórias. E todas as vezes que Deus fez o seu povo prosperar, não demorou e o povo esqueceu o Senhor e se voltou para deuses estranhos. Ali não foi diferente, de maneira muito intensa. O povo se voltou contra Deus, misturando o culto do Senhor com o culto a Baal. E nesse contexto, Oséias vai exortar a nação ao arrependimento, e ele nem vai falar particularmente a um determinado rei, como aconteceu no caso de outros profetas, porque naquele momento os reis haviam chegado num processo de corrupção tão grande e de desvio tão grande do propósito de Deus, que eles deixaram de ser relevantes. E essa é uma questão muito ocorrente na vida de todo mundo que se corrompe. À medida em que nós nos corrompemos, nós deixamos de ser relevantes. Essa é uma das mazelas da igreja no Brasil. À medida em que a igreja se corrompe, ela deixa de ser relevante. E isso acontece porque, pessoalmente, cada crente, na sua particularidade, vai enfrentando os seus desafios de permanecer vivendo uma vida íntegra com Deus. É um desafio para todo mundo, para todos nós, e isso está diretamente relacionado com o fato de nós sermos relevantes ou irrelevantes. E como na definição de certo comentário bíblico, o Oséias então ele entra nesse contexto aqui como um gigante espiritual e entrega a missão de salvar uma nação perdida, pecaminosa. E diante da gravidade da situação, as suas palavras são carregadas de muita intensidade, de uma paixão muito grande, de um senso de urgência, e a sua língua é muito afiada. E aqui, não no mau sentido, mas no bom sentido, afiada no sentido de que ele falava com autoridade de quem conhecia a Deus e com propriedade de quem conhecia o povo. Ele conhecia o seu povo, sabia o que se passava
ele sabia das notícias que chegavam até ele e conhecia a prática no dia a dia do seu povo. E a sua teologia básica era a seguinte: Deus ama o povo que escolheu, mas o povo amado por Deus vive se afastando dele. Então, como uma esposa infiel, a qual o marido ama com toda a força do seu coração, mas ainda assim ela não deixa de traí-lo, da mesma forma, Israel é comparado no texto de Oséias com uma esposa infiel, que mesmo sendo amada grandemente, apaixonadamente pelo seu esposo, ainda assim é capaz de traí-lo. Agora, qual é a solução que Deus vai apresentar aqui através do profeta Oséias? A solução é o arrependimento. Arrependimento. Essa é uma palavra muito importante na Bíblia Sagrada. Isso aqui nos traz ao texto que nós acabamos de ler. Porque a desobediência obstinada, irmãos, é trágica. Por que é trágica? Porque afasta o homem de Deus. E sendo assim, de todas as bênçãos as quais o Senhor concedeu aos seus filhos, a bênção mais importante é a bênção do arrependimento. É a possibilidade de voltar atrás. É a possibilidade de dar meia volta e seguir em outra direção. Esse é o sentido clássico, da palavra arrependimento. É dar meia volta e seguir em direção oposta. Pegar um outro sentido, um outro rumo, uma outra trajetória. E com base nessa pequena introdução, eu quero fazer aqui algumas afirmações na exploração do texto que nós lemos. A primeira afirmação é a seguinte: o amor e a justiça de Deus determinam a necessidade do arrependimento. O amor e a justiça de Deus determinam a necessidade do arrependimento. Hoje pela manhã, na escola dominical, nós falamos um pouco sobre isso. E aqui, se nós lermos no finalzinho do capítulo 5, no versículo 15, nós vamos ter aí o seguinte versículo: irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face, estando eles angustiados, sendo me buscarão. Aqui nós temos o que? A imagem do pai que se afasta, sem querer se afastar, para criar a oportunidade do reencontro. É o versículo 15. Aqui nos faz lembrar também da parábola daqueles dois filhos lá, de Lucas 15, que é conhecida como parábola do filho pródigo, onde o pai, mesmo sabendo que o filho vai gastar de modo irresponsável os seus bens, ainda assim ele concede ao filho o que o filho pede, na expectativa de que o filho se arrependa em algum momento e volte. E isso de fato vai acontecer. Então, aqui não é diferente a imagem que Oséias coloca do pai que se afasta sem querer se afastar para criar a oportunidade do reencontro, porque após tecer várias críticas, primeiro a infidelidade do povo, segundo a corrupção geral, terceiro, repreender os sacerdotes e os príncipes de Israel por conta do seu desvio do projeto de Deus, Oséias termina com essa imagem. E aqui se encontra a essência do arrependimento, irmãos. A essência do arrependimento é o auto-reconhecimento da culpa, da transgressão. Deus ama e concede o perdão, mas Ele não fecha os olhos para a ofensa contra si. A ofensa permanece. Então, antes de dar meia volta e mudar de direção, o homem precisa se reconhecer pecador. E essa era a grande questão de Jesus com os fariseus, com os escribas e com os doutores da lei. Eles não se reconheciam transgressores da lei, portanto, não se reconheciam necessitados de arrependimento. E dessa forma, eles interrompiam o processo que leva alguém a conhecer a Deus, porque o processo considera o arrependimento como uma parte fundamental. Então observe a sequência: eu voltarei para o meu lugar, eles se reconhecerão culpados e buscarão a minha face. É claro, irmãos, que o arrependimento em si
O fato de alguém se arrepender não redime do seu pecado, da sua culpa. No entanto, a partir dessa atitude de arrependimento, desse quebrantamento do coração, desse auto-reconhecimento, né, de uma dívida para com Deus, Deus entra com a provisão necessária para que haja remissão e para que haja justificação. E em todo o tempo e através das várias alianças, desde o passado, Deus sempre faz provisões para o seu povo, nesse sentido também, tudo com vistas ao cumprimento das suas promessas. Porque, irmãos, Deus faz tudo para cumprir as suas promessas em nossas vidas. E nós fazemos tudo para que Ele não cumpra. Mas que bom que Ele é um Deus que nos ama de maneira incondicional, de forma insistente, perseverante, de maneira sempre longânima. Então, nós queremos fazer a segunda afirmação, ou seja, o Deus que faz a pergunta concede os meios para a resposta. O Deus que faz a pergunta concede os meios para a resposta. Versículo 1 do capítulo 6. Vinde, tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. A pergunta que eu faço para os irmãos é: que tipo de declaração Deus espera ouvir em meio à comunhão dos santos? O crente gosta de fazer declarações bombásticas, né? Você sabe disso. Todo mundo que já está na igreja há algum tempo sabe que o crente adora declaração bombástica. E nós fazemos muitas declarações bombásticas, fazemos promessas a Deus. Meu Deus, quantas vezes eu já fui diante do altar fazer promessas, só para descobrir que eu não sou capaz de cumprir as promessas que eu faço. Por isso só Deus pode fazer promessas, porque Ele cumpre todas elas sem falhar. Mas qual é a palavra que Deus quer ouvir, a declaração que Deus quer ouvir na comunhão dos santos? Ele quer ouvir: vinde e tornemos para o Senhor. Isso é o que Ele deseja ouvir sempre na comunhão dos santos. E por que é tão importante essa disposição de se voltar para Deus? O motivo é óbvio, porque nós estamos sempre nos afastando dEle. Sempre. Por essa razão, irmãos, a convocação feita nesse texto é sempre atual e sempre oportuna. E nós vamos ver aqui que de nada nos adianta nos reunirmos para declarar coisas a Deus ou sobre Deus que não reflitam a realidade daquilo que vivemos. Como nós falamos hoje pela manhã, é fácil a gente dizer para Deus que está apaixonado, mas é muito difícil viver uma vida que expresse uma verdadeira paixão por Ele. Então, como nós falamos na quinta-feira, né, se não me trai a memória, uma frase sempre presente, sempre atual e sempre honesta da nossa parte é aquela dita pelo cego Bartimeu: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Essa é a coisa mais honesta que nós podemos falar com Deus, porque é que expressa o nosso estado e a nossa necessidade mais real. Mas a boa notícia, irmãos, é que o próprio Deus providencia os meios para que nós nos voltemos para Ele. Ele não nos deixa caídos e nem nos deixa prostrados, porque o texto diz: Ele nos despedaçou para nos sarar. Ele fez a ferida para cicatrizá-la. Ou seja, Deus permite que sejamos expostos a sofrimentos que podem causar muita dor em nós. Deus permite perdas que podem causar muita insatisfação para nós. Mas Ele nunca o faz com o objetivo de nos destruir, e sim de nos reedificar. O mundo nos faz sofrer para nos destruir, mas Deus permite que nós soframos para nos reedificar. Sempre, 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 sempre. O sofrimento com Deus, o sofrimento permitido por Deus, é sempre um processo de restauração e de reedificação da vida. Então, irmãos, Deus faz perguntas para criar a oportunidade de dar Ele mesmo as respostas.
Nós estamos seguros nas mãos desse Deus. Amém. Estamos seguros nas mãos desse Deus. Tudo que Ele faz é bom. Tudo que Ele faz tem um propósito determinado, que sempre é para o nosso bem. Terceira afirmação: Deus jamais permite que as provações que visam o arrependimento durem além do tempo necessário. Deus jamais permite que as provações que visam o arrependimento durem além do necessário. Isso é uma palavra minha, palavra do apóstolo Paulo. 1 Coríntios capítulo 10, ele vai dizer: Deus jamais permite provações além das nossas forças. Então Deus, Ele tem um propósito nas provações, como nós já vimos, sim, mas elas nunca serão, da parte dele, uma ação sarcástica, perversa, má, vingativa. Quantas mães, às vezes, pelo desespero de não saber mais o que vai dizer para uma criança peralta, falam: Deus vai te castigar. Isso é uma coisa que não se deve dizer para uma criança. Hoje em dia pouco se fala isso, mas no passado se falava muito, Deus vai te castigar, você vai ver. E a gente vai crescendo com aquela figura de um Deus vingativo, mas Deus não age dessa forma, irmãos. Então nós vamos observar aqui, mais uma vez, o uso da linguagem numérica, que é largamente utilizada na Bíblia. E nesse caso, a ideia aqui é que a provação não durará muito tempo, não. Porque a questão é que para quem está sofrendo, 1 minuto já é muito tempo. Mas Deus está em todo momento ali junto conosco nesse processo da nossa tribulação. E aí vem o versículo 2 que diz: depois de 2 dias nos revigorará, ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Então, o foco do crente não deve estar no sofrimento, no tempo do sofrimento, não deve estar na luta, no tempo da luta. O foco deve estar na promessa de restauração. Por isso ele está com a sua ótica está voltada como uma resposta a Deus. E aqui o versículo 15 que nós lemos no fim, o Senhor vai dizer aqui: irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face, estando eles angustiados, cedo me buscarão, dizendo. Agora é uma resposta do povo a Deus em oração: voltemos e nos tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e ligará, depois de 2 dias nos revigorará, e ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. O terceiro dia é o dia de renascimento, é o tempo do renovo. Desde Tertuliano, nós estamos falando aí bem do iníciozinho da igreja cristã, até antes de cessar as perseguições, a tradição cristã passou a atribuir essa porção à ressurreição de Jesus. Mas Jesus mesmo nunca disse nada mencionando esse texto aqui, acerca de si, do seu ministério, da sua vida. Mas para nós, igreja do Senhor, essa ligação é muito clara. Hoje nós sabemos o que Osés não sabia. Nós sabemos que Jesus veio assumir a nossa culpa. Nós sabemos que Ele veio tomar sobre si o castigo que nos traz a paz. Sabemos que Ele veio satisfazer toda a justiça de Deus, que Ele veio derramar sobre nós abundante graça e veio nos ensinar o caminho do arrependimento via cruz. Por isso Ele vai dizer: quem quiser vir após mim, negue-se a cada dia a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. É um processo de arrependimento via cruz. E muito mais que o povo de Deus, contemporâneo de Osés, irmãos, nós fomos levantados por Cristo e recebemos dele o maior dos privilégios, que é o chamado para vivermos todos os dias diante dele, na presença dele. Bendito seja o nome do Senhor. Então, por fim, quarta e última afirmação: o caminho do arrependimento sempre conduz à abundância e à alegria. O caminho do arrependimento sempre conduz à abundância e à alegria. Há muitas pessoas que associam o arrependimento com tristeza, com abatimento, com fracasso. Talvez porque o período litúrgico é marcado pelo roxo, que
que é uma cor relativamente triste, que fala dessa postura espiritual quebrantada, prostrada diante de Deus, arrependida. Mas, irmãos, nada poderia estar mais errado do que associar o arrependimento à tristeza, ao abatimento, ao fracasso, porque, queridos irmãos e irmãs, se há algo que pode fazer do crente uma pessoa vitoriosa nesse mundo, é o arrependimento. Eu ouço falar muito sobre vitória nesses nossos dias. Quase que toda música de crente agora tem que ter vitória. Se não tiver, ninguém compra o CD ou ouve a música. Mas a verdadeira vitória que nós podemos conquistar é a vitória contra o mal que nos assedia todo o tempo. Contra o mal que é proposto para nós o tempo todo, pelos meios de comunicação, que está ao nosso redor, está dentro de nós, está em toda parte. Quando nós conseguimos assumir uma postura de quebrantamento, de arrependimento diante de Deus, aí sim nós estamos num caminho de vitória, de triunfo na presença do Senhor. E se o arrependimento é o caminho que nos leva à comunhão com Deus, eu pergunto para os irmãos, o que poderia ser mais auspicioso, mais esperançoso, o que poderia ser mais promissor do que isso, irmão? Se o reino de Deus é justiça, é paz, é alegria no Espírito Santo, como Paulo vai dizer ali em Romanos, o que nós deveríamos buscar com mais intensidade e com mais determinação que o arrependimento que traz o reino de Deus até nós? Por isso Pedro, na sua pregação, maravilhosa pregação, inspiradíssima pregação lá, em Atos no capítulo 3, versículos 19 e 20, ele vai fazer essa convocação: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que a presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que Ele envie o Cristo, que já vos foi designado, Jesus. Louvado seja Deus. Então, irmãos, a bênção do arrependimento, que nos conduz à presença de Deus, que nos leva a receber o cancelamento dos pecados e o envio da pessoa do próprio Cristo aos nossos corações. Que riqueza poderia ser maior do que essa? Que benefício poderia ser maior do que esse? Eu pergunto. É claro que Pedro está chamando aqui a conversão inicial, aquele momento em que você deixa o mundo e se volta para Deus e entrega a sua vida ao Senhor. Mas a pergunta é: a conversão não é um processo que deve durar a vida toda, irmãos? Ou será que em algum momento da história já houve alguém que chegou a se converter definitivamente e viveu uma vida sem pecado desde então? Você conhece alguém, alguma história nesse sentido? Eu não conheço. Então, o caminho do arrependimento continuará aberto até o fim da nossa jornada nesse mundo. E bem-aventurados aqueles que perseverarem em andar nesse caminho, porque nós precisamos andar nele sempre. Sempre. E as bênçãos decorrentes dessa atitude da alma são incalculáveis. E aí nós fechamos com o versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vida é certa, e Ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. Bendito seja Deus. A presença de Deus vem sobre a alma arrependida de maneira abundante. Ela se derrama. Se derrama. Eu me lembro do texto de Paulo aos Romanos, capítulo 5, quando ele vai falar a respeito do derramamento do Espírito Santo sobre o coração daqueles que conheceram o Senhor. O derramamento da presença de Deus. Essa chuva que vem sobre nós, que lava a nossa alma, que tira toda a secura do nosso coração, que faz com que o anseio de sentido da nossa vida, de significado, de aceitação, de acolhimento, de comunhão, sejam plenos, agora na presença de Deus e plenamente satisfeitos, na presença de Deus. Essa alma que anseia por legitimidade,
por verdade, essas bênçãos são incalculáveis. A presença de Deus vem sobre a alma arrependida que anseia por intimidade com Ele. Intimidade. Veja, a convocação é para conhecer o Senhor. O verbo conhecer, sempre que ele é usado no Antigo Testamento nesse sentido, ele está falando da relação do casal, da vida conjugal. Conhecer significa um envolvimento íntimo. E essa palavra de Oséias, ela está dentro do contexto todo do livro, que fala justamente dessa relação do casamento e da fidelidade ou da infidelidade conjugal. E o que Oséias está dizendo? Ele está dizendo para o povo: voltem a viver de maneira íntima apenas com Deus. Esqueçam os outros relacionamentos promíscuos com outros deuses. Voltem-se somente para o Senhor. Essa é a convocação. Porque à medida em que há esse anseio para conhecer a Deus, esse desejo por intimidade com Ele, e essa busca por meio do arrependimento, ele vem como chuva serôdia. Chuva serôdia. Essa chuva, ela ocorria no fim da estação. E tinha uma importância muito grande, porque ela amadurecia o grão e preparava o grão para ser colhido. Então pense comigo. Se você trabalhasse durante todo o tempo, arando a terra, preparando a terra, semeando a boa semente, mas se não houvesse a chuva serôdia no fim da estação, o que ia acontecer com o grão que você plantou? Se ele conseguisse brotar, ele ia brotar mirrado. Enquanto você o colhesse, não haveria nenhuma alegria no teu coração. Por isso, a expectativa pela chuva serôdia era muito grande, porque ela é que confirmava uma colheita abundante, farta, e que trazia alegria ao coração do povo. Por isso, irmãos, era tão esperada e tão desejada. Sem ela, o trabalho de aragem e plantio seria inútil. E aqui a associação com Deus é bem clara. Porque aquele que o ama deseja a sua presença mais do que tudo. Aquele que ama Deus deseja comunhão com Deus mais do que qualquer outra coisa. Não de forma tímida, mas de maneira abundante, como as águas de uma chuva boa. E aqui, irmãos, é o Espírito Santo que prepara o grão para ser colhido pelo Senhor no dia da ceifa do grande agricultor que vem para recolher toda a semente que ele lançou nesse mundo. E nós somos o grão, nós somos o fruto que vai ser colhido. Por outro lado, ainda numa outra associação de significado, tudo que nós semearmos nessa vida, irmãos, só vai prosperar, só vai ganhar sentido e valor se Deus o confirmar com a manifestação da sua presença. Por isso não vale a pena nenhum investimento em que Deus não possa manifestar na sua presença. Porque tudo que nós semeamos nesse mundo, tudo que nós plantamos, tudo que nós investimos, só vai ganhar verdadeiro significado e valor se Deus estiver presente conosco. É a chuva que nós precisamos para confirmar a nossa semeadura. É ela que vai fazer brotar abundantemente os nossos frutos. Então, irmãos, arrependimento sempre conduz à abundância e à alegria, nunca à tristeza e ao abatimento. Arrependimento é libertação. Arrependimento é voltar-se para Deus. Arrependimento é desistir de uma vida pequena, de uma vida tacanha, de uma vida insignificante, para viver grandes experiências na presença do Senhor. Hoje pela manhã nós falamos na escola dominical, usamos uma citação de Jay Parker, onde ele fala sobre a diferença entre conhecer sobre Deus e conhecer a Deus. Ter informações sobre Deus e ter uma experiência pessoal com Deus. Não é? Essa foi a grande diferença no começo e no fim da vida de Jó. No começo ele era um homem que tinha uma religiosidade elogiável, mas ele não conhecia Deus de fato. No fim ele terminou, né, a sua história termina mostrando Jó como um homem quebrado. Mas o Deus que despedaçou, ele também sarou. Amém, glória a Deus.
O Deus que fez a ferida cicatrizou. E Jó se levantou daquela provação de muitos dias, não apenas de 3 dias, mas de muitos dias. Um homem mais forte, mais convicto da sua fé, mais lúcido da sua visão de Deus, e podia dizer com certeza: agora sim eu conheço o Senhor. Antes eu conhecia sobre o Senhor, hoje eu conheço o Senhor. Então, irmãos, eu creio que é isso que pode fazer a diferença nas nossas vidas. Conhecer a Deus, ter esse relacionamento íntimo com Ele. Agora, o desejo pelo arrependimento incomoda muita gente. Não é uma coisa prazerosa de se sentir, porque a gente se cobra. A gente olha no espelho e diz: não estou gostando do que eu estou vendo. É claro que estou usando aqui como uma metáfora, mas porque a gente está vendo por dentro do que está acontecendo ali, e a gente não está feliz, a gente quer melhorar, a gente quer avançar. O sofrimento incomoda, o arrependimento incomoda, o desejo pelo arrependimento incomoda, traz sofrimento, traz angústia, mas à medida em que a gente encontra esse caminho na presença de Deus, Ele vai trazer muitos frutos para a nossa vida, muitos benefícios e, sobretudo, muita legitimidade para a nossa fé. Que o ano de 2016 seja um tempo de uma redescoberta de Deus para cada um de nós. Você não precisa deixar a sua casa e ir para nenhum lugar. Apenas entre no seu quarto, feche a porta e fale com o Senhor. Peça a Ele que se revele a você de uma maneira nova. Jesus disse que o Senhor que te vê em secreto te recompensará publicamente. O seu testemunho público será o resultado da sua vida pessoal com Deus. Ou seja, uma vida abundante, um testemunho abundante. Uma vida de fé, um testemunho de fé. Uma vida transformada, um testemunho de transformação. E assim, nós seremos de fato sal e luz nesse mundo que precisa tanto, irmãos, tanto de sal e luz nos tempos em que nós estamos vivendo. Amém? Louvado seja Deus. Vamos orar, fique de pé no seu lugar. Glória a Deus. Bendito seja o teu nome, Senhor. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Sim, Senhor, leva-nos de volta a Ti, meu Deus. Nessa noite, Pai, nós estamos diante da Tua Palavra e a Tua Palavra nos chama a voltar para Ti, ó Deus.
Pai querido, somos o Teu povo, a Tua igreja. E não há nada nem ninguém nesse mundo que o Senhor ame mais do que ama a Tua igreja. Nós Te louvamos porque somos o objeto do Teu amor. Te louvamos porque somos o alvo da Tua misericórdia. Te louvamos porque somos os depositários da Tua graça. Ó Deus, mas isso também nos compromete, isso nos responsabiliza, porque nós precisamos dar uma resposta para Ti, Pai. E não há nenhuma resposta que nós pudéssemos dar a Ti que Te satisfaria, a não ser, ó Deus, o caminho do arrependimento. De nos voltarmos sempre para o Senhor e cada dia desejando mais, voltar e voltar, até que um dia, Senhor, nós permaneçamos para sempre contigo, Pai. Assim como Enoque, que andou contigo e já não era, porque o Senhor o tomou para si. Ó Deus, que privilégio maior poderia ter um homem que vive nesse mundo e no final da sua jornada é tomado para Ti, é levado por Ti, é aceito na Tua presença, é acolhido na Tua glória, Senhor. Porque, Senhor, o que vivemos aqui, Pai, não é verdadeira vida, Deus. Senhor, o que vivemos aqui, Pai, é apenas uma caricatura da nossa vida verdadeira, Senhor. As Tuas promessas, as coisas que o Senhor tem preparado para nós, Senhor, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, Senhor. Oh, Pai, perdoa-nos, oh Deus, quando nós negligenciamos o tempo que deveríamos passar contigo, Senhor. Oh, Pai, quando nós deixamos de buscar a Ti com a mesma paixão que buscamos os nossos projetos pessoais. Oh Deus, quando nós Te damos, ó Pai, o mínimo de tempo que nos sobra numa semana inteira que o Senhor nos dá para o trabalho, para fazer as nossas coisas. Perdoa-nos, Senhor, quando nós somos negligentes, Pai, com o nosso compromisso de buscar conhecer o Senhor com intimidade, de estar na Tua presença para receber o que o Senhor quer nos dar. As Tuas mãos estão sempre cheias e o nosso coração está sempre vazio, Senhor, porque nós não nos encontramos com essas mãos cheias para receber as bênçãos e a abundância que o Senhor tem para nós. Mas nessa noite, Pai, nós queremos voltar, queremos dar meia volta, nós queremos reconhecer a nossa limitação, dizer: Senhor, estamos aqui na Tua presença, Pai, temos um coração sedento, uma alma necessitada de Ti, Senhor. Faz derramar essa noite, Senhor, sobre nós a Tua chuva, Deus. Lava, Senhor, o nosso coração, lava a nossa alma, lava a nossa mente, lava, Senhor, o nosso íntimo, Pai amado. Purifica, Senhor, a nossa alma e limpa o nosso coração para que seja terra, ó Deus, preparada para receber a boa semente, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, faz amadurecer o fruto que o Senhor plantou em nossas vidas. Faz crescer o fruto que o Senhor tem jogado, Senhor, em nós e semeado em nós. Que ele possa crescer e se multiplicar, de ser um fruto abundante, Pai amado. E fazer a diferença, Senhor, na nossa casa, na nossa família, na vida das pessoas que amamos, na vida das pessoas com as quais nos relacionamos, Senhor Pai. Para que nós sejamos uma bênção, Senhor, na nossa geração. Ó Deus, não queremos viver uma vida irrelevante, Pai. Não queremos viver uma vida, ó Deus, obscura. Nós queremos ser sal, queremos ser luz. Por isso pedimos, ó Pai, que o Senhor faça a Tua obra. Que o Senhor nos chame de volta a cada manhã, Pai querido. Que cada dia ao levantarmos a nossa cama seja a Tua voz, a primeira voz que nós ouvimos, ó Pai. Nos chamando para Ti, Senhor, nos chamando para a comunhão, e quando deitarmos à noite, que a Tua voz seja a última voz que nós vamos ouvir, trazendo palavras de conforto, de cuidado, de graça, oh Pai querido, de compaixão, de amor sobre as nossas vidas, Pai. Leva-nos de volta, Senhor, para o caminho, leva-nos de volta à Tua presença, que o Teu poder de atrair com o Teu amor, a Tua graça seja irresistível para nós. E nós possamos nos voltar para Ti, Pai,
cada dia mais, de maneira mais intensa, mais apaixonada, mais devotada, não apenas com discurso de paixão, mas com uma alma totalmente rendida e disposta, ó Deus, com um desejo fervoroso, uma alma verdadeiramente quebrantada, Senhor, e voltada para Ti, Pai querido. Ó Deus, em nome de Jesus, aquilo que foi despedaçado, que o Senhor possa sarar nessa noite, ó Deus. Aquilo, ó Deus, em que houve a ferida, que o Senhor venha trazer a cicatrização em nome de Jesus. Que o Senhor possa curar a nossa alma, que o Senhor possa sarar a nossa mente, o nosso coração, o nosso íntimo, e trazer saúde, trazer integridade, trazer santidade, ó Deus, consagração e retidão para as nossas almas, Pai. Em nome de Jesus. Dá-nos o teu colírio nessa noite, Pai. Lava os nossos olhos. Lava os nossos olhos, Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos. Dá-nos uma visão clara do teu reino. Tira todo o embaraço da nossa visão, Senhor. Tira a trave do nosso olho, meu Deus. Em nome de Jesus, limpa a nossa visão, limpa o nosso olhar. Nós te pedimos, Pai, desobstrui os nossos sentidos espirituais, para que nós possamos perceber a Tua Palavra e ouvir o Senhor falando no nosso íntimo e acolhermos a Tua Palavra como verdade, ó Deus, normativa para a nossa vida, de modo que a nossa caminhada, Senhor, neste mundo seja uma caminhada, Senhor, intensa. Assim a expectativa da Tua Palavra, que a vida do justo é como a luz da aurora, que brilha, 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 brilha mais e mais até ser dia perfeito, Senhor. E seja assim a nossa jornada neste mundo. Tira toda a escuridão da nossa alma. Em nome de Jesus nós te pedimos, Pai. Ó Deus, queremos voltar para Ti. Acolha-nos, Senhor. Acolha-nos, Senhor, nos Teus braços. Acolha-nos, Senhor, na Tua presença. Transforma nosso coração. Transforma nossa mente. Transforma nossa alma. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor.